Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de física. Eu sou o professor Felipe Luz e vou guiar vocês hoje para essa questão da FUVEST. Essa é a questão de número 15 da FUVEST de 2013. Falava sobre raio-x, ok? O enunciado da questão dizia o seguinte: um experimento descrito a seguir, dois corpos feitos de um mesmo material, de densidade uniforme, um cilindro e outro com forma de paralelepípedo, são colocados dentro de uma caixa, como ilustra a figura abaixo vista de cima, né? Essa figura que está aqui. Um feixe fino de raio-x com intensidade constante produzido pelo gerador G está aqui, atravessa a caixa e atinge o detector D, que está lá em cima, certo? Colocado do outro lado, o gerador e o detector estão acoplados e podem mover-se sobre um trilho. O conjunto gerador-detector é então lentamente deslocado ao longo da direção x, registrando-se a intensidade da radiação do detector em função de x. A seguir, o conjunto gerador-detector é reposicionado e as medidas são repetidas ao longo da direção y. Né? Agora ele vai mudar, o gerador estava aqui indo para cima, agora eu vou colocar no sentido de y, vou fazer uma nova leitura. Tá? E as medidas são repetidas. As intensidades I detectadas ao longo das direções x e y são bem mais representadas por. As alternativas vão estar no outro slide, tá? Mas ele tinha mais uma coisinha, ele tinha um NOT e a DOT, né? Então, NOT e a DOT. A absorção de raio-x pelo material é aproximadamente proporcional à sua espessura nas condições do experimento. Então, essa era uma das questões mais fáceis da prova da FUVEST de 2013. Por quê? Porque era só interpretação de gráfico, basicamente. Se ele está falando que o raio-x, né, o material absorve o raio-x proporcional à sua espessura, ou seja, quanto mais espesso, mais ele absorve, né, eu só tinha que interpretar isso. Então vamos para alternativas. Olha, essa é a alternativa A, B, C, D e E, tá? E aqui está o desenho da imagem para vocês terem como referência, tá bom? Então vamos junto aqui resolver essa questão. O gerador está emitindo um feixe de radiação, o receptor D está recebendo aqui em cima, certo? E aí ele começa a passar pela esfera, tá? Por essa esfera aqui. Começou a passar, esse comecinho da esfera é mais fino, então a absorção é menor. Então você tem uma leve queda, né? Conforme ele vai chegando para o centro da esfera, que é mais grossa, a queda de intensidade é maior, certo? Conforme ele vai saindo, a queda vai diminuindo. Então vai fazer esse formato. A intensidade vem constante, ela vai diminuindo, diminuindo, no centro é bem menor, depois ela volta a subir. Nesse lugar onde não tem nenhum corpo com massa, a intensidade continua alta da maneira que estava. Entrou o paralelepípedo. Olha só, a densidade cai bruscamente. Ela vai cair bastante porque tem uma densidade alta aqui de material, certo? Acabou o paralelepípedo, a intensidade volta. Então olha o desenho aqui, ó. Olha o desenho do que nós estávamos falando. Não tem essas dobras como está acontecendo nesse exemplo ou nesse exemplo, muito menos nesse daqui, né? Então as alternativas mais proporcionais para vocês seriam a B ou a D, né? Porque são as mais próximas. Porém, é só você avaliar agora aonde tem queda de intensidade. Aqui a intensidade sobe quando chega no material. E se o material está absorvendo essa radiação, a intensidade tende a diminuir. Vou estar recebendo menos radiação, então menos intensidade. Então, se é menor a intensidade, a alternativa correta nesse caso aqui seria D. Né? A intensidade está vindo num padrão, de repente, opa, tem uma coisa muito densa, está absorvendo a radiação, a intensidade cai, né? Passou pela esfera, ela volta a subir, acabou a esfera. Entrou no paralelepípedo, cai, densidade muito alta, está absorvendo a radiação, acabou o paralelepípedo, a densidade sobe para o valor fixo que ela era. Então, logo de cara, só avaliando a direção X, você já conseguia achar o resultado. Você já conseguia assinalar que a alternativa é a letra D, porque já não tinha mais nenhuma que tinha esse primeiro gráfico aqui. Tá vendo? Então era muito simples a análise dessa questão. Se você quiser analisar no eixo Y, você poderia também, né? Olha aqui, quando você vai analisando, você tem primeiro uma pequena dobra, um pequeno caimento, porque você tem uma densidade aqui do paralelepípedo. Olha a dobra aqui, ó, caindo. Caiu um pouquinho, paralelepípedo. Aí vai entrar paralelepípedo, densidade dele mais da esfera, então vai cair. Já estava menor por causa do paralelepípedo, agora vai cair mais por causa da esfera. Acabou a esfera, tem um pouquinho do paralelepípedo ainda, então um pouquinho para baixo, acabou o paralelepípedo, a densidade sobe de novo. Então esse gráfico seria o representativo. Era só uma análise de gráfico. Algumas pessoas erraram esse exercício, tá? Então
Espero que eu tenha ajudado vocês na resolução desse exercício, que vocês tenham entendido o porquê, né? E é isso. Até a próxima aula. Fui!